Eu vou conversar com o nosso analista de política, Pedro Venceslau, porque em cima de todos esses nomes que nós mostramos, o mais recente deles sendo o Silvinei Vasquez, são nomes ligados ao bolsonarismo e que tentam apoio não apenas na fuga, mas tentam também apoio político do lado de fora do país. Claro, não sabemos qual seria o destino, o que faria Silvinei Vasquez, mas não se escolhe El Salvador à toa, né, Pedro? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Justamente, no caso de Carla Zambelli e de Alexandre Ramagem, houve uma movimentação da direita que saiu em defesa deles. E sempre com o discurso de perseguição política e que é um discurso que vem sendo recorrente. Agora, no caso da prisão do Silvinei Vasquez, a gente vê que não houve essa mobilização, pelo contrário, há um certo constrangimento entre os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele não é uma liderança política como Carla Zambelli ou Alexandre Ramagem, é um outro personagem, mas ainda assim fazendo o mesmo roteiro. É bem provável que ele tenha escolhido El Salvador por acreditar que seria recebido ou teria asilo político com o Nayib Bukele, porque ele poderia ir direto do Paraguai, por exemplo, para os Estados Unidos. Mas na leitura dos bolsonaristas que não se manifestaram nas redes sociais, não vi nenhuma postagem, por exemplo, de Flávio Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro, ele prejudica e desgasta esse discurso dos bolsonaristas de perseguição política. Alexandre Ramagem, quando surgiu, já estava nos Estados Unidos. Descobriram, ele já tinha conseguido fugir e vem tentando um asilo político, vem buscando esse caminho junto a Donald Trump. Carla Zambelli é a mesma coisa. Então, com mais ou menos apoio, eles conseguiram reunir aliados em torno da defesa deles, com esse mesmo discurso, nas redes sociais e no Congresso Nacional. No caso do Silvinei, os detalhes da fuga são especialmente constrangedores. Essa história da carta que ele levou de um suposto câncer, ele ter feito a fuga com um passaporte falso, que na verdade não era um passaporte falso, era um passaporte de uma outra pessoa que havia extraviado o passaporte. Então são detalhes que mostram uma fuga que foi planejada, mas ao mesmo tempo era uma fuga meio atrapalhada, né? Então ele chega lá no Paraguai, onde ele poderia ter ficado, poderia ter buscado, por exemplo, a embaixada de El Salvador no país, e aí ele poderia pedir um asilo político. Não, ele fez um plano mais ousado, não conseguiu completar esse plano, e aí, em função dos crimes que ele cometeu no caminho, ele foi então expulso do país, evitando inclusive uma crise diplomática, né? Porque se tivesse um pedido de asilo, isso colocaria o presidente do Paraguai numa situação delicada com o presidente Lula. Como ele cometeu essa série de crimes no meio do caminho, até chegar no Paraguai e tentar sair do país com um passaporte que não era o dele, esse passaporte que a gente está vendo agora. Isso. Então, isso resolveu um problema diplomático, porque não havia outra opção, né? Além de expulsá-lo até a fronteira ali do Brasil, para que ele, Paraguai com o Brasil, para que ele retorne ao país. Mas do ponto de vista político, prejudica também Flávio Bolsonaro, que vem tentando se consolidar como candidato.